Boa noite. Bem, é uma grande alegria estar aqui de novo em mais um Hora de Clarice. Esse é especial porque ficaremos 4 anos longe dessa casa, então não sei como serão os próximos Horas de Clarice, ou seja, como faremos as comemorações, certamente em algum outro lugar, mas não nesse auditório. Então, teremos essa pausa. Então, para mim, tem um gosto muito especial, é a alegria e é um apertinho no coração de ficar longe dessa casa por 4 anos. Nós criamos esse evento um pouquinho depois que fizemos o dia D, que comemora o aniversário do Drummond, e desde então ficou fixo no calendário do MS as duas comemorações, o aniversário do Drummond e o da Clarice. O Drummond é o dia D e a Hora de Clarice. Enfim, a nossa conversa hoje é com a Teresa Monteiro, que é biógrafa da Clarice Lispector, que tem essa biografia incrível chamada A Procura da Própria Coisa, este livrão. Na verdade, uma edição ampliada e bem modificada de uma outra biografia da Clarice, chamada Eu Sou Uma Pergunta. E Heloísa Barco de Holanda, do meu ladinho direito aqui. A Elo, enfim, ela é a Heloísa Barco de Holanda, mas ela está aqui para conversar sobre esse filme, especialmente porque ela é a primeira dama, como ela disse aqui agora. Ela era a mulher do João Carlos Horta, quando ele fez o filme, e ela acompanhou a realização do filme, então ela vai falar um pouquinho sobre o filme. Enfim, e eu queria começar lendo um poema do Ferreira Goulart. Que é um poema que ele escreve, a princípio, no dia da morte da Clarice, ou dias depois. Enquanto te enterravam no cemitério judeu de São Francisco Xavier, e o clarão de teu olhar, soterrado, resistindo ainda, o táxi corria comigo à borda da lagoa, na direção de Botafogo. E as pedras, e as nuvens, e as árvores no vento mostravam alegremente que não dependem de nós. Eu acho esse filme, além de lindo, muito emocionante. Eu não conhecia essas cenas, não sei se vocês já tinham visto essas cenas do enterro da Clarice. Acho muito, muito, muito emocionante, muito tocante. As vozes que aparecem ao longo do filme são muito, muito especiais também. Elo vai falar um pouquinho disso, onde ela lembrar dessa história. E eu queria também observar o seguinte, registrar como é que esse filme veio parar no IMS. No ano passado, em julho, nós recebemos o telefonema de uma jovem chamada Cláudia Sanches, lá de São Paulo, dizendo que foi a um sebo, lá em São Paulo, e viu duas latas de filme, e um deles trazia, escrito assim numa fitinha, documentário Clarice Lispector. Ela se interessou, não eram caras as duas fitas, ela comprou as duas, sem saber se poderia assistir ou não, porque, evidentemente, ela não tinha um projetor 35mm na casa dela, que é 16mm, perdão. Mas nos procurou e perguntou se nós teríamos interesse em assistir aquelas fitas e saber o que se tratava. E nós nos interessamos rapidamente. Nós não tínhamos o projetor lá em São Paulo, temos aqui no Rio, e combinamos com ela. E, para nossa sorte, um mês depois, em agosto, exatamente no dia 18 de agosto, ela veio ao Rio e fizemos uma sessão aqui. Eu, ela, o namorado e o Bruno Cosentino, que trabalha aqui comigo. E, quando começamos a projeção, vimos que era o filme do João. A cópia estava em boas condições, o outro era uma coisa que não tinha nada a ver com a Clarice.
E ficamos encantados com o que tínhamos acabado de assistir. E aí, imediatamente, pensamos, eu e Bruno, em fazer uma hora de Clarice projetando o filme. Liguei para a Elô, que ficou muito surpresa. Pois é. Depois era para contar isso, que ela achou que o João tinha jogado fora. E depois, eu falei, não, Elô, nós achamos essa cópia e tal, e está em bom estado, não sei o quê. E aí depois, quando fomos, acho que exatamente você não sabe, quando fomos fazer já assim, a digitalização, o que faríamos para passar o filme, procuramos uma pessoa chamada Débora Butrucci. E a Débora estava, naquele momento, trabalhando no CETAV, no Centro Técnico de Audiovisual, órgão ao qual agradecemos muito por estarmos passando o filme aqui hoje, que eles nos cederam os direitos gratuitamente para a projeção. E ela trabalhava lá na época num projeto e disse, olha, pode ser que tenha aqui algum rolo desse filme. Vamos ver. E ela descobriu lá que havia. Então, além desse que essa menina, que a Cláudia Sanches tinha, havia 2 cópias lá. Então, fizemos essa nova cópia, que é uma cópia digitalizada. Ela nos pediu para não registrarmos como restauro, porque a fita estava em boas condições, não foi exatamente um restauro, mas foi uma digitalização e com correções de som, imagem e cor. Né? E esse trabalho foi coordenado pela Débora, a partir de uma cópia de 35mm, que foi o que nós assistimos aqui agora. Eu que assisti a tal cópia, que eu achei que estava em excelentes condições, vi agora a diferença enorme para o que eu vi aqui nesse momento. Muito, mas muito grande, muito grande. E realmente é uma alegria, né, quando você vê um negócio que parece que um milagre aconteceu. Então, viva a tecnologia nesse momento. Então, é realmente uma cópia muito diferente do que nós tínhamos assistido aqui antes. Eu começaria, assim, primeiro perguntando para a Elô e para a Tereza como é que elas viram o filme. Elô menos contando agora os bastidores, mas como espectadora, como nós todos aqui. Enfim, assim, assistirmos a esse filme, que sensação ele nos dá, o que vocês viram, o que vocês sentiram. Enfim, podemos começar pela Tereza? Antes de tudo, eu queria agradecer o convite de estar aqui na Hora de Clarice, que é sempre especial, né? E ao lado da Elô e do Eucanã, que são pessoas que eu admiro muito. E, bom, esse curta eu já tinha assistido em 1992, na mostra que teve sobre Clarice Lispector, Paixão Segundo Clarice Lispector, organizada pela Alicia Manzo e a Ilse Rodrigues. E eu participei desse evento como pesquisadora. Então, lá atrás, eu vi esse filme pela primeira vez, e foi assim uma emoção. Depois, ao longo do tempo, eu vi na televisão, na TV educativa, e na época, com VHS, eu gravei. Eu tenho uma cópia em VHS que depois transformei em CD, mas, realmente, como o Eucanã disse, hoje, assistindo, para mim, foi... porque assim, tudo é muito nítido, você vê com clareza as imagens, a minha memória não... Né? Então, assim, primeira coisa foi isso, foi assim, a felicidade de ver o filme com um potencial de imagem que eu não tinha visto antes. Né? E, assim, assistir um curta como esse é uma emoção, não dá nem para descrever, né? Eu fico até mexida. Difícil para mim. É difícil. Mas eu acho que o Horta ele foi feliz porque ele registrou, antes de tudo, né, que nós, pesquisadores, pensamos, foi um momento histórico, para além do que significa a morte da Clarice, é um momento histórico. E eu me lembrei também, imediatamente, que o Glauber Rocha fez, né, do dia, mas eu acho que não passou. Né, não, foi porque,
não foi proibido pela família, né? Então, assim, eu sempre pensei, quando eu vi pela primeira vez, né, o curta do João Carlos Horta, eu me lembrei disso, que o Glauber tinha feito. E esse filme é de 82, a Clarice faleceu em 77. Né? Quer dizer, acho que bem próximo, o Glauber faleceu em 80, se não me engano, né? Eu não sei qual foi o... Mas, enfim, a sensação é que, assim, a Clarice Lispector está tão viva, depois de quantos? 40 e tantos anos, que ver as imagens de seu enterro parece uma coisa, assim, para dizer, olha, esta mulher morreu. Não sei se é a sensação que vocês têm, mas é a sensação que eu tenho. Por isso que eu fico emocionada. Desculpe. Você se lembra Tereza, desse vamos... dia, Tereza? Hã? Você lembra desse dia para você? Não, era uma garota. Eu nem sabia que era Clarice Lispector. O meu interesse por Clarice só foi surgir em 1990, quando eu comecei a pesquisar. Tem muito tempo, realmente. Tem, enfim, então, assim, mas eu me lembro, isso eu nunca mais me esqueci, que o Vinícius de Moraes, que o Canão conhece tão bem, ele deu um depoimento no jornal. E eu sempre fui apaixonada por literatura, né? Literatura brasileira. E eu me lembro do Vinícius falando sobre Clarice, que eu mal conhecia, né? Eu tinha assim, um conhecimento mínimo de Clarice Lispector. E eu me lembro dele falando da Clarice numa reportagem. E foi justamente uma reportagem sobre a morte dela. Só que muitos anos depois é que eu vinha. Enfim, é isso. Acho que a Elô pode ir. Olha, eu vendo agora, eu vi um filme sobre dor, uma dor tão grande. Eu acho que dor do próprio João. É uma coisa assim, sabe como é que eu entendi agora? Que não foi como eu entendi na época. Como se você quisesse ter saudade de uma coisa que você não viveu. Porque a Clarice ali, ele nunca tinha visto a Clarice. Ele tinha lido, mas ele não era como a Teresa, ele não tinha uma paixão específica por Clarice. Será que eu conto a circunstância do filmar? Não era proibido. Você queria fazer isso depois? Não. Mas agora nós já emendamos, já vai em frente. Porque foi engraçado. Eu acho muito particular isso, pelo seguinte, eu me lembro, eu estava em casa, tocou o telefone, era o Vilaça, dizendo, Clarice Lispector morreu, aquele jeito dele. Desculpa, uma observação. Ela diz, era o Vilaça, porque eu comentei com ele, com o Elô, que uma das vozes que aparece uma das vozes que está lá. É do Vilaça. Era o escritor. Vilaça, escritor. E ele disse, Clarice morreu. Aí o João disse, tem que fazer alguma coisa. O que é interessante é que ele não tinha nada especial com Clarice. Ele lia Clarice porque ele era muito fissurado em literatura. Mas Clarice não era um xodó. Xodó era Murilo Mendes, essas coisas, poesia. Ele era mais de poesia. E aí ele ligou para a Cristina César e disse, Ana Cristina, vamos os dois para o... Eu não quis ir, fiquei com medo. Vamos para o enterro. E aí foram os dois desabotinados para o enterro. Ele comentou. O Glauber fez o dia. Comentou na hora. Tem que fazer alguma coisa assim que nem o Glauber fez, tem que fazer um registro disso. Aí saiu ele com a Ana Cristina e filmaram o enterro. Depois do enterro é que ele começou o filme. Aí ele começou a descobrir quem era aquela pessoa. O que eu acho interessante nesse filme é que ele não sabe nada sobre Clarice. Ele fala do lugar do não saber. É uma pessoa que morreu e é uma pessoa que ele queria muito saber quem era. Isso é que eu acho inacreditável, porque é uma coisa, como se diz, impossível. Porque ela morreu. O desejo dele foi tardio. Podia ter sido antes. Então, ele não tinha informação, ele não tinha Clarice, ele queria pegar a Clarice de qualquer jeito. Você repara que no filme ele vai pegar e pega fogo a mata, vai pegar e não consegue pegar a Clarice. 1 minuto. E aquela vontade enorme de pegar, mas ela morreu. E ele não consegue esquecer também, como está na letra do Caetano, na né, que é canção que o Caetano linda, canta, que cai Tu me bem acostumbraste, naquela hora. É uma coisa muito importante naquela hora, eu acho, do filme. Né? Ela morrendo e você não me ensinou como se vive sem ti. E era uma pessoa que ele não sabia quem era. Eu acho que a importância é essa. É descobrir uma pessoa que ele não sabia quem era e ainda não dava mais para descobrir. Teria que ser através de terceiros. Então, ele e a Ana
Ana Cristina também não conhecia a Clarice Lispector. Ana Cristina mas só que ela era maníaca pela Clarice. Então, ela ficava no banco da Desculpa, frente. ela não conheceu pessoalmente, mas era fissurada pela... Mas conhecia? Conhecia, não. Não, estou dizendo, não conhecia pessoalmente, Não, mas não era conhecia, louca mas pela... era fissurada na obra, na figura, na coisa. Tanto que ela ficava várias manhãs inteiras sentada no banco, no Leme, em frente ao edifício da Clarice, para ver se ela aparecia, se ela se mexia. Tinha um pouco a angústia do outro de não conseguir pegar aquilo que ela tanto queria. Mas ela, então, foi com o João para o enterro e fizeram essa filmagem, e aí começou a catar. Mas o que eu acho interessante é o que vem, não é informação, não tem uma informação sobre Clarice nesse filme inteiro. É um filme que não sabe quem é Clarice, não sabe nem o que é, nem quem é, não sabe. Então, ele pega fragmentos de emoções. Um diz ela era isso, ela não andava no trilho. Mas são impressões, uma informação sobre Clarice nasceu não sei onde, escreveu tantas coisas. Não aparece. Desculpa, por exemplo, não há, por exemplo, a data da morte. Não. Então, assim, começa a morte de uma pessoa que você não sabe quando nasceu, não sabe quando que está acontecendo, não tem que ela é uma escritora, não tem nenhuma informação. Não, e quando ela aparece como pessoa, ela aparece fugindo. E não aparece a família. É uma coisa muito assim, é uma pessoa que apareceu, que morava na Ucrânia, e apareceu e surgiu no Rio de Janeiro. Essa trajetória, essa história, a família, como é que ela começou a escrever. Não tem informação, zero. E informa muito, né? Porque é um desejo. Eu acho assim, muito aflitivo, porque primeiro, não saber é uma coisa muito tensa, né? Segundo, você não poder mais saber é terrível, é dolorido, é fundo, né? E chega muito perto. Eu acho que o nome é muito adequado, perto de Clarice. Ele quer chegar perto ele está perto de Clarice, mas ele não fala com Clarice, não chega na Clarice, está só perto. E aí teve um trabalho que eu acho genial, que é do Luciano Figueiredo, que fez a parte gráfica. Então, a parte gráfica era exatamente para esconder a Clarice. A Clarice vinha, mas não vinha. Tem véus na frente da imagem dela, tem letras na frente da imagem dela, tem uma estilhaçada também, eu nem me lembro. Estilhaçada. São pedaços, impressões e pedaços. Nunca ela não existe. Ela é um desejo. Então, eu acho esse filme muito barra pesada, para te falar a verdade. Não sei nem como é que eu fui casada com esse cara. Fiquei com medo dele. Fiquei com medo. Já que você falou de Luciano Figueiredo, eu mandei o nosso convite para o Luciano, que não pôde vir porque está em Paris. Ele contou? Porque está na França. Mas ele falou, fiquei muito contente. E mandou uma mensagem. Eu falei, Luciano, fala um pouquinho, porque o Luciano Figueiredo é um artista plástico muito importante e que fez todo o trabalho de direção de arte do filme, os letreiros e aquelas cartelas, né, que aparecem as imagens e tal. E ele escreveu o seguinte para mim, eu disse a ele que leria aqui para nós hoje. Disse assim, que legal, perto de Clarice, restaurado. Foi um trabalho formidável, pois João Carlos me deu toda a liberdade de criar cartelas e objetos para o filme. Lembro bem que fomos com o João e Elô na casa do filho da Clarice Lispector, o Paulo Gurgel Valente, para vermos os arquivos e fotografias dela. Foi como encontrar um tesouro, cada foto mais expressiva que a outra. Fiz muitas cartelas e creio que ele não usou todas. A minha favorita é uma com Perto do Coração Selvagem e aparece no filme. Essa ele filmou e me devolveu, e eu dei de presente para Ana Duarte. Eu tenho esse filme perto de meu coração porque ele mostra como o cinema brasileiro já foi tão avançado, tão aberto e tão experimental, tão fecunda a relação entre artes plásticas e cinema. Vale lembrar que o cinema brasileiro sempre teve a participação de artistas plásticos. Lígia Pape, com Nelson Pereira dos Santos, Rogério Duarte, com Glauber Rocha, Rubens Gershman, com Gustavo Dal, Luciano Figueiredo e Oscar Ramos, com Júlio Bressani, Oscar Ramos, com Ivan Cardoso, Hélio Tsica, com Glauber Rocha e outros de que não me lembro agora. Então, ele mandou essa mensagem deliciosa. Lindo. Maravilha, né?
E de fato, esse trabalho do Luciano é bem importante no filme, não é? Tem uma cartela que ele não usou, que era um espelho partido, eu me lembro. Eles jogaram uns cacos de vidro e de pedra falsa, pedra de vidro, estilhaçou lá no chão e eles puseram uma imagem por baixo, como se estivesse cortando a imagem. Mas era um monte de caco de vidro, não sei por que não foi usada. Era das mais incríveis, assim, das mais espantosas. Outra coisa que eu acho que é importante no filme, né, Lô, é a montagem do Ricardo Miranda, porque é um filme... acho que grande parte da qualidade do filme está exatamente na montagem, né? Porque são imagens, né? Imagens que não têm sequência. São impressões. Eu acho que esse filme é isso. São impressões, impressões. Agora, eu acho que acaba definindo Clarice, sim, porque Clarice tem... Ela e Ana Cristina, num certo sentido, elas promovem esse desejo de conhecer, de chegar perto. Eu vejo a Ana Cristina tem uma herança. Detalhe, a Ana Cristina morreu pouco depois disso aí, se suicidou. No mesmo ano, não é isso? No mesmo ano. No ano do filme, né, logo 82. depois desse filme. Quer dizer, ela já estava também muito dolorida quando ela trabalhou no filme, porque ela trabalhou o tempo todo, fazendo seleção de coisas, ouvindo, principalmente cortando frases, porque são entrevistas enormes, com muita gente. E eles cortaram pedaços de frase, né? Desculpe interromper. Todas essas vozes que apareceram, Hélio Pellegrino, Olga Borelli, Nélida Pinhon e o Vilaça. Além desses quatro... Deixa eu lembrar, porque eu anotei. Ana Cristina César, Antônio Carlos Vilaça, Carlos Alberto Pereira, Hélio Pellegrino, Nélida Pinhon e Olga Borelli. Além desses entrevistados, tiveram mais... Os filhos. Ah, tá. E os filhos, foram esses, todos eles. Foi a voz da Ilana, mulher de Paulo Gurgel. Quem? A Ileana? Ilana. Tem a voz da Ilana. Ilana? Ilana. Quem é a Ilana? Mulher de Paulo Gurgel. Aparece a voz dela em algum momento. Eu achava que era a Ileana, que era casada com o Armando naquela época. Não? Que era atriz. Eu acho que tem... Em algum momento aparece Ileana, mas tem a Ilana também. Mas é um filme... Mas as entrevistas eram longas, ele aproveitou pouco, e a Ana Cristina que ajudou a editar isso? Tentou editar. Eles cortavam as frases, picavam mesmo, que era para não deixar fixar o sentido. Ele escorregava esse sentido. E o que eu acho que isso tem a ver com a Clarice. Há pouco tempo eu fiz um trabalho, Tereza, que eu vou até te mostrar, que era tentando, porque eu trabalho com mulheres e com a perspectiva feminista. E então, pegando a Clarice, o surgimento da Clarice, mais do que a Clarice, como um ponto de virada feminista, que é bastante estranho, porque ela não tomava essa posição. Mas é muito incrível o que ela faz com o universo particular, o que ela faz com a casa. A transformação que ela faz com a casa, com um pequeno objeto, ela vai assim na minúcia daquela coisa, e aquela coisa é aterrorizante. Então, tem um discurso de sufoco doméstico muito eloquente nela. As pessoas dizem que nada a ver, mas ela traz esse sentimento não é bem opressão, do desespero, da falta de ar dentro de casa, que é muito incrível nela. E eu acho que essa falta de ar ela passa, como passa a falta de ar da Ana Cristina. Tereza, a gente falou um pouco da montagem do filme. A sua biografia da Clarice, me parece que tem como ponto forte também a montagem. Para quem não leu a biografia que a Tereza escreveu, muito embora ela tenha um andamento cronológico, a montagem, de certo modo, a montagem não é linear, é cronológico, mas não é linear. Então, você tem, por exemplo, ela está contando uma coisa, de repente, o livro para e ela faz uma leitura minuciosa da caderneta de telefones da Clarice. Que lindo. É uma delícia, é uma delícia. Uma delícia, uma delícia. Você entra naquele negócio, então ela sai dali e, de repente, o livro vai andando, e aí você tem assim, fragmentos de coisas que saíram sobre a Clarice em um determinado momento. Então, parece que são quadros também, sabe? Então, fala um pouco dessa montagem, porque também dá a impressão de que a Clarice, aqui na sua biografia, ela é apanhada também de modo fragmentário e não
homogêneo e totalizante, mais ou menos como o filme. Então, a biografia, muito embora hiper minuciosa, mas sempre dá a sensação de que você vai e volta, sabe? Dá um zoom, mas depois você perde e volta de novo. Fala um pouquinho. É porque o A Procura da Própria Coisa, que foi publicado em 2021 pela Rocco, é uma edição revista e aumentada de Eu Sou uma Pergunta, uma biografia de Clarice Lispector, que eu publiquei em 1999, pela Rocco, que foi minha dissertação de mestrado na PUC em 1996. Então, quando eu publiquei pela Rocco o Eu Sou uma Pergunta, a proposta eu era uma mestranda, né? Eu tinha 32 anos, por aí. Eu comecei a pesquisar Clarice Lispector, eu tinha 25 anos. Então, estão entendendo por que eu me comovo tanto, né? Então, assim, o Eu Sou uma Pergunta é cronológico. Começa na Ucrânia, vai até o Leme, né? Quando eu publico A Procura da Própria Coisa, o que eu pensei? Porque a editora propôs, vamos fazer uma nova edição? Mas eu falei, eu tenho material de 30 anos guardado, eu quero trazer esse material. Então, eu pensei, não, eu vou fazer uma biografia que o leitor possa escolher por onde ele quer começar. São 4 partes. Então, se você quiser começar pela última, você começa. Se você quiser começar pela terceira, que é a biografia, né, digamos assim, de forma cronológica, que Eu Sou uma Pergunta, você pode. Então, eu achei também que, até pelos tempos em que nós vivemos, tudo é tão fragmentado, tudo é tão rápido, porque os leitores não são só os leitores claricianos apaixonados. Pode ser um leitor que hoje está, né, começando a ler e quer conhecer quem é essa Clarice Lispector. Então, eu pensei assim, um dos capítulos, que é a parte, acho que é a parte 2, perfil em 3x4. Então, eu reproduzo aqueles perfis, eu me lembro muito isso no JB, tinha isso, né? Que eu adorava, me lembro assim, bem garota, eu lendo assim, toda semana, não sei se era aos sábados, publicava um perfil, e aí o entrevistado, a sua fruta preferida, seu autor preferido. Então, eu faço um perfil de Clarice Lispector 3x4. Então, aquele leitor que não vai ler as 700 e tantas páginas, né, pode ler 10 páginas e ele tem um perfil da Clarice Lispector. Ou tem o caderno de telefones, né? O caderno de telefones foi uma raridade que a sobrinha neta de Clarice, Nicole Elgrande, tinha. Está lá com ela. Isso não está nos... Não, aqui, que aparece aqui? Não. Isso é que só a Nicole Elgrande tem, porque a avó dela é a Tânia Kaufmann, que é irmã do meio de Clarice. Poxa, Nicole, você se incomoda de me emprestar? Gostaria de dar uma olhada. E aí, quando eu estava fazendo o livro, eu falei assim, eu vou usar esse caderno. Aí me veio essa ideia, porque ali você também tem um perfil da escritora através da lista dos amigos que ela tinha no caderno, dos editores, entendeu? Do comércio local do Leme. Quando você lê esse capítulo, você tem um perfil de quem era essa mulher, quais lugares que ela frequentava, a costureira. Aí, alguns eu faço verbetes, né? Assim, são uma espécie de verbetes. E, em alguns, eu conto uma pequena historinha, sei lá, se ela fala do Dr. Ackerman. Então, eu digo quem era o Dr. Ackerman para Clarice, através das palavras da própria Clarice. Então, são visões. Por exemplo, eu conto, eu falo da amizade dela com Paulo Mendes Campos, Marli de Oliveira, que quase nunca é citada, eu acho que merece, né, ser citada e lembrada, e o Fauzi Arap. Aí eu resgato a ligação deles, né, como 3 artistas, 4, né, contando com a Clarice, através de todo o processo de criação de A Paixão Segundo GH, que era uma coisa que as pessoas ainda não conheciam, e nem eu mesma, e que eu fui descobrindo, né, que o Paulo Mendes Campos... Aí tem toda uma história aqui, quem conhece o acervo do Paulo Mendes Campos aqui no IMS, e eu acho que também vale destacar que, assim, essa casa aqui ela tem um papel fundamental, que ela acolhe e ela preserva o acervo não só da Clarice Lispector, mas de diversos escritores, né? Então, assim, isso é uma coisa importantíssima, eu sempre defendo isso. Vamos defender os nossos arquivos, não esqueçam dos nossos arquivos, porque sem esses arquivos, né, Eucanã, nós não temos biografias, nós não temos nada, né? Então, assim, o caso desse capítulo, por conta do Paulo Mendes Campos, dele ter escrito uma coluna na revista Manchete, e ele ter falado do uso do LSD, que ele fez essa experiência, né, que é uma experiência também sob o ponto de vista da arte, eu faço esse link, eu levanto, porque eu encontrei
dois trechos de A Paixão Segundo GH na coluna da revista Senhor. Isso era desconhecido, ninguém sabia, nem eu. Então, eu comecei a fazer a ponte entre as datas que ela publica isso e o momento que ela estava escrevendo A Paixão Segundo GH e o momento em que ela faz, Clarice, a experiência com LSD com o Paulo Mendes Campos. E outras pessoas que não sabemos quem. E aí eu linko com o Fauzi Arap, que também deixou o relato sobre isso. Então, assim, é muito interessante, porque, se eu estou dando um exemplo, por exemplo, esse capítulo da amizade de Clarice, Marli de Oliveira, Fauzi Arap e Clarice, é, na realidade, para a gente pensar o próprio processo de criação desses escritores, mas através de uma obra e através daquele momento que eles estavam vivendo, né? Então, assim, são diferentes perspectivas, né, que você pode ler a obra, né? Tereza, eu queria que você comentasse também um dos procedimentos do João aqui, que é aproveitar a entrevista da Clarice para a TV Cultura, de 77, que, enfim, acho que quase todo mundo aqui conhece, e que, de fato, a princípio, até então, até um mês atrás, na verdade, até sair essa nova edição da biografia da Tereza, nós imaginávamos que era o único registro filmado, de imagem filmada da Clarice. A Tereza descobriu que não, e aí, enfim, ela pode até contar isso, porque ela, na verdade, ela ajudou no roteiro de um filme chamado A Descoberta do Mundo, que é um documentário que estreou há pouquíssimo tempo, onde aparece uma outra entrevista da Clarice, muito mais curta, muito mais breve, mas, enfim, a Clarice aparece em outro momento. Mas, enfim, eu queria que você pode falar dessa outra imagem, mas queria que você falasse um pouco dessa entrevista para a TV Cultura, a situação em que ela ocorre, e uma coisa que eu não me lembrava, e que é uma coisa que me emociona demais nesse filme, que é quando termina aqui com a Clarice sorrindo. E é tão bonito. Esse sorriso dela é um negócio, assim... E é lindo, porque o filme termina com um sorriso, né? O filme, como a Lu disse, tão duro, tão doloroso, e termina com esse sorriso. E a gente quase não lembra da Clarice sorrindo, são raros esses momentos. E eu não me lembrava dela sorrindo nessa entrevista. Que ela mesma diz que não está triste, que está cansada. Mas fala um pouquinho dessa entrevista, de como aquilo aconteceu, porque você sabe todos os detalhes. Foi no ano que ela faleceu. Essa entrevista da TV Cultura, vale destacar que esse curta do João Carlos Horta, ele é pioneiro em muitas coisas. Primeiro, como você relatou, essas fotos que vocês estão vendo, né, que ele utilizou no curta, hoje todo mundo conhece essas fotos, mas isso nunca tinha sido exposto. Nunca, que eu saiba, nunca. Desculpe, tanto que o Luciano diz que foi descobrir essas fotos lá na casa do Paulo. Então, assim, tem esse dado, né? E a entrevista da TV Cultura, ela foi exibida assim que a Clarice faleceu, porque ela, segundo o relato do próprio Júlio Lerner, que a entrevistou na TV Cultura, ele conta que ela foi à TV Cultura para conceder um depoimento, participar de um debate de um programa sobre cinema. Eu jamais soube que programa era esse, enfim. Até um jornalista uma vez me procurou e falou que ele procurou saber. Essa entrevista? É da TV Cultura. Ela não. Sim, mas era sobre cinema. Não, ela foi à TV Cultura para participar de um debate sobre cinema. Sim. Gravou, não sabemos que debate é esse, enfim, que programa. Só que aí, acho que um diretor viu que ela estava no estúdio e ele chamou o Júlio Lerner. Quem conta isso foi o próprio Júlio Lerner. Ele escreveu isso numa reportagem. E disse: a Clarice Lispector está aqui, você tem que aproveitar e fazer uma entrevista com ela. E aí ele disse que foi assim, tudo em minutos. Ele prepara o estúdio, aquela coisa assim de TV, né? Chamou, ela estava com a Olga Borelli, né, que era uma grande amiga que sempre acompanhava nesse momento. Isso aconteceu em fevereiro de 1977. Clarice falece em dezembro de 77. E ela aceitou. Então, assim, também o uso dessas imagens da TV Cultura, nesse momento, em 82, também se tornou uma coisa assim única, né?
Depois, essa entrevista, né, passou a ser veiculada. Hoje, todos têm acesso no YouTube. Mas assim é realmente um relato único mesmo, porque assim, essa entrevista que o Elkanah acaba de citar, que eu encontrei de 1976, portanto, um ano antes desta do Júlio Lerner, é uma entrevista de 6 minutos que ela concedeu ao jornalista Araquém Távora. O Araquém Távora foi um grande jornalista que se dedicou à nossa literatura, especialmente. Ele era um grande amante da literatura brasileira, ele foi muito amigo do Fernando Sabino, e ele tinha não só o programa Os Mágicos na TVE, mas ele também fazia esse trabalho de coletar depoimentos de escritores, e ele fez isso para um projeto chamado um projeto da IBM. Bom, o Araquém, no programa Os Mágicos, quando a TVE, que é a atual TV Brasil, estava começando, uma das primeiras entrevistadas foi a Clarice Lispector. Isso não ficou no acervo da TV Brasil, isso foi para o Arquivo Nacional. Porque assim, né, é aquilo que a gente está falando aqui. Exatamente. Foi o que me disseram quando eu busquei lá na TV Educativa. Olha, provavelmente isso foi apagado. Só que. Exatamente. Então, assim, como eu sou persistente, como eu não me conformo, quer dizer, assim, foi a única entrevista, eu acho que o pesquisador. Eu sou a pesquisadora obsessiva, né? Já fui chamada de tudo quanto é coisa, mas não tem problema, eu vou seguindo. Então, assim, não pode ser, Clarice só deu uma entrevista. Então, eu fui anotando, e um belo dia eu achei. No Jornal dos Esportes, estava lá, o programa Os Mágicos, Araquém Távora, entrevista. Fernando Pamplona, Jane Rato, só pessoas maravilhosas. E Clarice Lispector. Aí eu guardei aquilo. 5 anos, mais ou menos, eu guardei essa informação, mas nunca busquei. Quando, então, houve o convite para reeditar a biografia, eu falei assim, eu vou atrás desse material. Fui, em plena pandemia, que a gente não tinha ainda vacina, eu coloquei a minha máscara, fui com o meu gel, peguei o ônibus e fui até o Arquivo Nacional, porque eles não iam, porque estava tudo fechado. Mas eu falei, gente, eu preciso entregar esse livro para a editora daqui a 2 meses, 3 meses. Eu preciso saber se essa entrevista realmente foi preservada, porque esse é que é o drama, né? Isso que o Elkanah e a Elo estão retratando aqui. Como é que é isso quando você acha, né, o filme para poder digitalizar, para poder... Isso que ele chamou... Antes da Tarsila morrer, o João fez uma entrevista enorme com ela. Pagou. Porque reutilizou a fita. Quando ela morreu, foi aquela corrida atrás dela. Essa parte é terrível. Então, assim, foi por conta disso que eu fui ao Arquivo Nacional, consegui, sem o som, né, só vi os fotogramas, né? E aí, por conta desse filme, aí agora eu aproveito para falar, esse filme aqui, Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo, da pernambucana Tassiana Oliveira, ele entrou em cartaz agora no dia 8 e só está em cartaz aqui no Rio de Janeiro até 14 de dezembro. É o drama do cinema, 1 semana. Mas, se tiver público, ele pode estender a temporada. São 13 capitais brasileiras que esse filme está passando somente de 8 a 14 de dezembro. E aí, nesse documentário, nós inserimos, então, essa entrevista que ela concedeu ao Araquém. Mas aí são 6 minutos, mas, na realidade, Clarice falando, é menos tempo, porque são... O incrível desse resgate é que é o seguinte, o Araquém foi ao apartamento da Clarice Lispector. Então, não existe nenhum registro filmado de Clarice em seu apartamento. É o único, foi esse que o Araquém fez. Né? Aqui na TV Cultura, ela estava num estúdio. Então, mostra ela em casa, eles filmam a parede com seus quadros. O Ulisses, o famoso Ulisses Lispector, como ela gostava de dizer, o cachorrinho dela, aparece lá no chão. Né? Ela descalça à vontade, concedendo a entrevista, mas com aquele jeito que é bem, acho que assim, aquela postura mais... Porque Clarice tinha dificuldade, né, de conceder a entrevista. Mas, enfim, eu acho que gosto de ressaltar isso, que assim, essa batalha por preservar os arquivos. E detalhe na questão da entrevista do Júlio Lerner, porque a Tassiana Oliveira, essa diretora, ela ia usar trechos também da entrevista da TV Cultura. Mas, enfim, teve umas questões financeiras,
mas também depois nós descobrimos, conversando com uma das filhas do Júlio, o Júlio tentou fazer um documentário sobre a Clarice Lispector. Ele faleceu, não vou me lembrar agora se foi em 2006 ou 2007, mas ele deixou um livro que eu recomendo, que chama-se Clarice Lispector, Essa Desconhecida. Só que todo esse material que o Júlio conseguiu reunir, o documentário dele, que ele estava fazendo, com depoimentos, ele foi à Ucrânia, ele registrou a placa que foi colocada na cidade de Tijonik. Pessoal, essa lata com esse filme foi para o lixo. Quando eu soube, eu falei, gente, não pode ser. Porque é isso, ele faleceu, então esse material ele tinha muita coisa, né? Ele fez programas incríveis para a TV Cultura, né? O Júlio Lerner tem uma história importantíssima nessa parte, né? E esse material ficou na casa de já não sei de quem, e aí uma das filhas contou para a diretora, né, que não sabia, porque assim, isso fica, como vocês estão dizendo, numa lata. Isso tudo foi para o lixo. Quer dizer, esse material que o Júlio Lerner fez poderia ser um outro documentário. Esse é o drama brasileiro. Elô, pelo visto, você tem histórias dramáticas, abrindo um parêntese na história da Clarice, mas já que tratamos de questões de acervo, histórias dramáticas de filmes, e coisas, inclusive filmes e latas e filmes. E João, pois é, conte um pouquinho essa história. Não, é porque ele achava ruim. Ele fazia, achava péssimo e jogava fora. Ele jogou vários, mas sempre tinham umas cópias, mas os negativos. Ele jogou vários, pilha assim, nada disso presta, e bota no lixo. Agora, eu não faço isso e aconteceu também, porque eu filmei o Raul Bopp para a TVE. Tem nada sobre o Raul Bopp, ele contando toda a criação do Cobra Dourado, a viagem. Pagou a TV Cultura. Pagou a Tarsila, apagou. Eu quase chorei com esse negócio do Raul Bopp, que você só lembra que fez quando a pessoa morre. Ele morreu, eu corri atrás do coisa e disseram, não. Apagou, porque a gente reutiliza as fitas, não temos verba. Aí eu disse, você sabe o que você apagou? E o João tinha perdido a Tarsila. Aí eu falei, sabe? Ele falou assim, apagamos o 10º gol do Pelé, que é mais importante que isso, não é? Eu falei, reconheço que é. Mas apagaram o 10º. Isso não era uma metáfora, eles apagaram o 10º gol do Pelé. Apagaram porque tinha que reutilizar, porque não tinha orçamento para comprar muita fita. Então, em Ouara, eles gravavam por cima. São coisas incríveis que acontecem. Eu tinha um sobre o Joaquim Cardoso também, que é minha paixão. Eu fiz um enorme dele, horas e horas e horas. Horas e horas, mas aí o João jogou fora junto com tudo que ele achava ruim, que era o que ele fazia. E o João apaga, o próprio diretor joga fora. Acidentalmente. Isso aí tem problema de gênero, ideologia de gênero. Que loucura, né? Que uma loucura isso tudo. Uma loucura. Tereza, fala um pouquinho eu acho uma coisa que enfim, a cena do enterro, mas aparece muito claramente, inevitavelmente, muito claramente, a questão judaica. Não é? Ali isso é uma coisa. Que é uma coisa que, enfim, a gente sabe hoje em dia, tem a sua biografia, a do Moser, enfim, a Clarice foi ficando cada vez mais popular, a biografia sendo tão conhecida, ou paralelamente mais conhecida, juntamente com a obra, e a gente sabe disso. Mas foi alguma coisa que, durante a vida da Clarice, pouco se falou. Falar uma coisinha? Claro, claro. Sabe, Tereza, você conhece o Nelson Vieira? Sim. Pois é, o Nelson Vieira é um brasilianista, apaixonado pela Clarice, e ele escreveu muito sobre o lado judaico da Clarice. Ele chegava aqui, apresentava nos seminários e era muito rejeitado. Que ele estava inventando o lado judaico da Clarice. É engraçado, eu queria te ouvir sobre isso. Que ela não assumia, que ela rejeitava. Eu não acredito que ela rejeitasse. Rejeitava? É porque estava numa época muito pouco identitária, eu acho, aquela época. Em vida, por exemplo, em entrevistas, só há, se não me falha a memória, um momento em que ela fala que é judia, que foi numa entrevista que ela concedeu ao Edilberto Coutinho, acho que é 76, eu acho que é em 76.
o Edilberto Coutinho no jornal O Globo, em que aí ela comenta: eu sou judia, mas porque ele fala alguma coisa, enfim, que ela acaba falando sobre isso, mas ela fala assim com uma certa revolta, né? Mas fizeram o que fizeram com os judeus. É o momento que ela Perdão, ela diz, eu sei isso porque eu li no seu livro. Eu acho alguma coisa do tipo, eu acho uma bobagem essa história de que os judeus são um povo escolhido, e se algum povo foi escolhido foram os alemães que conseguiram fazer o que fizeram. Então, ela dá uma coisa assim. Porque, assim, no cotidiano dela, por exemplo, todos os depoimentos que eu recolhi, o que eu cheguei à conclusão hoje? Porque, assim, uma coisa é quando eu estava lá em 90 e tantos, fazendo a primeira edição, né? Hoje, depois de ter revisto várias coisas, então, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que o tema ser judia era um tabu, mas era também um medo. Por quê? Vou te dar um exemplo que hoje eu chego a essa conclusão. Você tem que pensar o seguinte: a Clarice Lispector, ela chegou aqui no Rio, quando ela ingressou na Faculdade de Direito, ela era russa, ela ainda não tinha se naturalizado. Então, ela era uma jovem russa, judia, que estava frequentando a Faculdade de Direito. Portanto, ela estava ingressando num meio, entendeu? Que não era o meio, digamos, dela nesse sentido, porque ela foi criada no Recife, no bairro da Boa Vista, dentro da comunidade judaica. O pai dela era muito assim, prezava muito e preservava todos esses valores. Ele transmitiu esses valores a Clarice e suas irmãs, né? Todos os outros parentes das famílias Rabin e Krimgold, que são do lado materno de Clarice, também viviam lá. Então, assim, isso foi muito a formação dela. Ela estudou em colégio judaico em Recife. Então, isso foi muito sólido. Só que ela não verbalizou, acho eu. Até a Nélida Pion fala muito sobre isso, e eu acho que fala com muita sabedoria. Eu até coloco isso na biografia. Porque, quando ela chega no Rio de Janeiro e ela começa, digamos, a se tornar uma jovem, ela começa a entrar em contato com outros círculos esses que não eram de judeus. Então, assim, havia, sim, eu me lembro que eu entrevistei pelo menos 3 colegas de faculdade, e um deles ele me disse: você não tem ideia do que era ser um russo, você ser um judeu russo naquele momento. Então, isso que eu penso, ela devia morrer de medo, isso. Estamos falando da Era Vargas. Ela ingressou na faculdade em 1939. E aí, assim, para reforçar isso, porque sempre correu aquela lenda, Clarice não falava a sua idade porque ela era muito vaidosa, né? Tá, podemos considerar. Só que, com esses depoimentos, aí depois pensando hoje, eu fiquei pensando assim: será que era realmente por isso? Que ela dizia assim: não, eu nem coloquei os meus pés na Ucrânia, eu era bebê, né? A minha primeira língua foi o português. A Tati de Moraes, que foi casada, foi a primeira esposa do ministro, tradutora, né? Tão pouco falada, mas uma figura bastante importante, foi muito amiga da Clarice Lispector. E a Tati chegou a traduzir algumas peças de teatro com Clarice. E a Tati de Moraes me falou, foi a única pessoa que me falou sobre isso. Ela disse: olha, a Clarice tinha medo de ser deportada. Então, eu pensei, como que pode? Porque a Tati conviveu com a Clarice nos anos 60 e 70. Então, Clarice já era naturalizada. Clarice foi naturalizada em 1943, assim que ela assumiu a maioridade. Como é que ela podia ter medo de ser deportada? Entendeu? Então, assim, eu acho que dizer, né, eu sou judia, né, eu vim da Rússia, isso lá dentro dela, até porque a família dela, a vinda da família dela foi por questões também não só dos pogroms, mas principalmente por todas as consequências da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil na Rússia. Mas, assim, essa herança judaica, a dor dessa herança judaica, é muito marcante. Eu me lembro assim que eu conversei com muitos parentes da família dela, de todos os lados, não só dos Lispector. E a grande parte, eles sempre dizem assim: não, meus pais não falam sobre a Ucrânia. Entendeu? Assim, não dá para falar sobre a Ucrânia. Meus pais, mas você não sabe nada, mas o seu pai. Não, vocês não têm ideia, Tereza. Meus pais não falavam. Isso virou assim, esqueceu. Viemos para cá. Então, imaginem
ela era a caçula. Ela recebeu essa herança, né, toda essa história, principalmente por causa da Elisa, que, mesmo assim, Elisa Lispector, também escritora, chegou aqui quando tinha 9 anos de idade. Mas ela vivenciou isso tudo. A Tânia já menos, porque a Tânia tinha 5 anos. Né? Mas, para além disso, eu acho, para fechar, que também tem a questão de você, e isso acho que o Nelson Vieira também vê muito, que é a questão também da marca. Né? Assim, ela é judia, ela é estrangeira. A Clarice fugia a rótulos. O Alberto Dines fala isso. Deixa eu acrescentar uma coisa. Eu acho que você também fala isso em algum momento do seu livro, que a Clarice nunca, ou quase nunca, se referia ao fato de que ela fazia psicanálise. Então, uma coisa que você imagina, Clarice, psicanálise. Mas isso, eu não me lembro de momento nenhum da Clarice falar disso. E também não aparece nos contos, nos romances. Você não tem psicanalista. A fulana foi ao analista. Me lembro dessa cena. Então, talvez ela quisesse também não parecer que era uma analisanda que escrevia, ou seja, não associar o seu texto à psicanálise, assim como talvez não quisesse associar o seu texto ou a sua fala, a sua voz ao judaísmo. Ou seja, de algum modo, talvez ela quisesse realmente fugir a qualquer tipo de identidade, de marca. Sim. Isso com certeza. Pois é, ela já traz crítica psicanalística sem falar disso. Se ela fala, vai virar uma espécie de aplicação de Lacan e Freud num texto, e que, de fato, é um limitador, do mesmo modo como talvez a questão judaica também criasse uma espécie de círculo interpretativo em torno da obra que ela buscasse evitar. Não é? Eu acho que é válido um autor, ele precisa ser visto sob diferentes pontos de vista. Né? Então, assim como Nelson Vieira, que é pioneiro nisso, a própria Berta Waldman também aqui no Brasil. Né? Não sei se eu estou esquecendo mais algum nome, mas também, a Regina Igel também. Mas, assim, são diferentes leituras que você tem sobre essa obra. Né? Até acho que essa resistência que você comentou, o Nelson Vieira, talvez seja por isso, porque no Brasil isso sempre foi muito pequeno, assim, um campo muito limitado. Eu estou citando a Berta Waldman e a Regina Igel, acho que só, não sei se tem mais. Mas o Nelson Vieira realmente ele se destacou, né? Ele se dedicou muito depois veio o Moser, então assim. Mas realmente, se você comparar com as outras estudiosas da obra de Clarice, o campo judaico também não tem interesse. Sim, mas aí é um fato biográfico. É o fato biográfico. Mas esse fato biográfico até eu trago na biografia com outros olhos, hoje, vendo tudo. Porque, assim, na biografia do Benjamin Moser, ele traz esse episódio da mãe de Clarice, né, Marieta Lispector, lá na Ucrânia, que ela teria sofrido estupro e contraído sífilis. Né? E Clarice foi gerada, e essa parte Clarice fala na crônica, né, numa crônica, que ela foi gerada para curar a sua mãe. Então, a questão dele, como biógrafo, foi investigar se esse fato aconteceu. Ele afirma que aconteceu. E aí é que eu acho que vem o que provocou toda a polêmica. Porque ele afirmou, ele fez pesquisas, ele foi à Ucrânia, ele indagou sobre a questão da sífilis e tal. Só que, na minha opinião, que é isso que eu coloco, ele pegou um depoimento que ele deixou numa nota de rodapé, que ficou uma coisa escondida. Porque só há um documento que diz que, de fato, isso aconteceu, que é o depoimento de uma canadense, que é a Claire Varin, que foi uma canadense pioneira nos estudos de Clarice Lispector, e ela, em depoimento ao Benjamin Moser, disse que ela ouviu este fato da amiga de Clarice, Olga Borelli. Entende? Então, assim, na biografia, como ele não colocou o nome Olga Borelli, ele falou assim, a melhor amiga de Clarice disse a Claire Varin, e deixou numa nota de rodapé. Então, assim, qualquer... Né, assim, eu, como biógrafo, mas como assim? Quem é essa amiga? Entendeu? Então, assim, ficou uma coisa... Só que aí, depois, a Claire Varin, sei lá, uns 3 anos depois que ele publicou, eu nem sabia, eu vinha saber recentemente, declarou à Folha de São Paulo que, de fato, a Olga Borelli disse isso. A Clarice revelou isso à Olga. E, recentemente, no centenário,
de Clarice, numa live da Bienal. A Claire Varran participou, né, de uma mesa, e ela voltou a falar. Ela disse que Claire Varran, ela fez uma tese de doutorado sobre Clarice Lispector. Ela foi pioneira, ela que foi a primeira pesquisadora a entrar no arquivo de Clarice na Fundação Casa de Rui Barbosa. Então, ela teve acesso a tudo pela primeira vez. Então, ela disse, quando o Benjamin Moser me procurou, eu contei isso para ele. Ela falou assim, eu não usei no meu trabalho. Ela falou que ela não achava que essa informação fosse relevante na visão dela. Mas, quando ele, conversando com ela, enfim, o assunto veio à baila, porque um único primo de Clarice, que eu entrevistei, que já faleceu, que era médico, o Henrique Rabin, ele me disse, falou sobre isso, mas ele falou como hipótese. Ele falou assim, olha, eu acho que a doença, porque a mãe de Clarice era paralítica, né? Foi uma paralisia progressiva. Ele disse assim, eu acho que isso pode ter sido fruto desses pogroms. Mas assim, eu fiquei tão... Para vocês terem uma ideia, quando ele me falou isso, lá nos anos, sei lá, 90, eu fiquei tão em estado de choque de pensar que isso poderia ter acontecido, que um dia que para mim não foi sonho, gente, eu estava dormindo, eu acordo e via a mãe da Clarice assim na minha frente, que era a imagem que eu... Não, estou falando sério. Estou falando sério. A imagem dela, assim, que era a imagem que eu conhecia, da foto que tem, né? Eu fiquei tão mexida com aquilo que eu falei assim, eu não vou tocar nesse assunto. Eu publiquei a biografia, eu sou uma pergunta, e eu não falei nada sobre isso. Quando a professora Nádia fez o trabalho dela, e a edição Revista Aumentada, a Nádia Gottlieb, né, que ela publicou, a edição Revista Aumentada da biografia também que ela escreveu sobre Clarice, Uma Vida que se Conta, aí ela, na nota de rodapé, ela entrevistou esse primo. Aí ela falou assim, a hipótese, que é isso, ele nunca afirmou, o primo nunca afirmou. Entendeu? A hipótese que pode ter acontecido isso. Só que aí o Benjamin, quando ele publicou a dele, ele... Então, você leu uma toda? Então, no meu ponto de vista, é isso que eu esclareço hoje, quando eu faço o capítulo da árvore genealógica. Eu acho que houve um erro metodológico. De não explicitar a fonte. Pegou fogo, né? Hã? Pegou fogo essa briga. Foi uma briga... Né? Mas, enfim, mas entende? No meu ponto de vista, foi um erro metodológico. E por que ele... Né, se ele tivesse colocado também, olha, professora... Claro. Porque realmente não tem como... Não tem um documento, né, assim, para você afirmar isso, mas... Vamos encerrar a conversa? Bem, delícia, né? Bem, pois é, são 7h25. Meu canal, obrigado, hein? Nossa, eu que agradeço. Não, para mim foi incrível. A vocês duas. Não, mas para mim foi particular, pô. Foi, você me traz um filme desse, de repente. É lindo, né? Pois é. Eu liguei logo para o Elô, falou, você vai, não sei o quê. Fiquei todo animado. Então, agradeço de novo a Tereza, a Elô, a vocês todos. Preciso agradecer ao Paulo Gurgel Valente, que esses anos todos sempre esteve conosco aqui. Ele não veio hoje, é a primeira vez que ele não vem. Mas temos ali a neta da Clarice, filha do Paulo, Mariana, que está aqui conosco. É a primeira vez, Mariana, que você vem na hora de Clarice? Não? Enfim, foi uma noite incrível. Espero que saiamos daqui para continuarmos, cada um, do nosso modo, a comemoração desse aniversário incrível. É hoje? É hoje. Ontem foi aniversário de morte. A Clarice morre no dia 9. E, enfim, hoje é o aniversário de nascimento. Então, temos um motivo esplêndido para festejar. Agradeço de novo a presença de vocês todos, o MS. Boa noite.